Olá, boa noite a todos, todas que estão aí nos assistindo. A gente vai começar aqui uma live da CSP com Lutas, a central sindical da qual o Sintrajude faz parte. Eu sou Camila Oliveira, eu sou diretora do Sintrajude. Estou aqui com os convidados de hoje para a gente debater um tema muito importante, que é a ação de inconstitucionalidade que foi julgada e abriu o caminho para o fim do regime jurídico único. É isso que a gente vai discutir aqui, se realmente é esse fim e que consequências tem isso, né? Então, a gente tem aqui a Maria Lúcia Fatorelli, ela que é da auditoria da Cidadã da Dívida, ela faz um trabalho importante na auditoria em outros países, fez no Equador, fez na Grécia, então vai ser importante para esse debate, para a gente entender para onde está indo o dinheiro do orçamento, que dizem que não tem para mais nada de serviço público ou para servidores, né? Temos também a Júlia Lenz, a professora Júlia Lenz, que ela é professora de Direito na faculdade da USP e também está estudando os impactos que isso vai causar no mundo do trabalho e do serviço público no geral. Temos também o Fabiano dos Santos, que é nosso sindicalista também, ele já foi diretor do Sintrajude, hoje ele está pela FenaJuF, nossa federação do Serviço do Judiciário Federal, e ele também é diretor da CSP com Lutas. E vai fazer esse contextualização para o serviço público federal. Assim. Então, vai ser um debate muito importante para a gente entender melhor como a gente vai começar a enfrentar, porque essa decisão foi recente, embora ela tenha sido tentado colocar ela em pauta 19 vezes. Ela estava suspensa por quase 17 anos, né? Foi fruto da emenda constitucional dos anos 90, toda a reforma administrativa daquela época, e agora, enfim, essa conjuntura que a gente tem hoje coloca em pauta essa forma de contratação que coloca em xeque as principais defesas que o estatutário, né, o regime de estatutário de estabilidade, coloca para os servidores e para a população em geral. Então, eu vou passar a palavra para a Maria Fatorelli, que vai ser a nossa primeira palestrante. Muito grata, Camila. É um prazer estar aqui nessa live promovida pela Conlutas, CSP Conlutas, né? Uma central que eu admiro demais, participo desde a fundação da Conlutas, lá em 2003, e é uma alegria enorme compartilhar essa live com a querida professora Júlia Lenz. A gente já teve a oportunidade de participar de muitos debates, inclusive presenciais, né? Lá na época da reforma da Previdência, de uma delas, né, Júlia, que são tantas, e do meu querido amigo também, Fabiano dos Santos, um grande lutador aí pelas causas que envolvem o serviço público, né, no país e os direitos sociais. Então, vamos lá. A contribuição que eu queria dar nesse momento é exatamente na linha do que você apresentou, Camila, nessa conjuntura em que o governo diz que não tem dinheiro para nada, não é? Mas dinheiro é uma coisa que não falta no Brasil. O Brasil é riquíssimo. E nós temos dinheiro, inclusive, em caixa, na conta única do Tesouro, em reservas, na caixa do Banco Central remunerando bancos. Banco Central sobe os juros sem dar a menor satisfação. Então, eu vou trazer dados exatamente para contribuir aí com esse debate, para mostrar como que nós estamos submetidos à ditadura do capital, não é? Que não está satisfeito com tudo que já tem recebido, com tudo que tem abocanhado e quer mais. E a destruição do serviço público, que é disso que se trata o fim do regime jurídico único, é fundamental para essa destruição. Porque aí tomam conta de tudo, fica tudo privatizado mesmo, e a população? Como que a população fica nessa história, não é? Vivendo num país riquíssimo e completamente sem acesso a um serviço público de qualidade, né? É esse o risco que a gente corre. Então, eu vou apresentar alguns dados, vou pedir o Vinícius, que está nos assessorando, para colocar minha apresentação na tela, que eu vou fazer exatamente esse paralelo do sistema da dívida e o funcionalismo público, né? O sistema da dívida, quem já assistiu alguma live nossa da Auditoria Cidadã sabe, não é um termo que eu criei exatamente para diferenciar esse funcionamento distorcido do endividamento público, um endividamento sem contrapartida, sem investimento que interesse para a população que paga a conta, né?
A conjuntura que a gente está vivendo, ela escancara a centralidade do sistema da dívida, a importância do sistema da dívida, provocando sacrifício para os direitos sociais. Nós temos visto não atendimento a reivindicações de servidores públicos, várias categorias fizeram greve, foram arduamente punidas, os sindicatos punidos com multas elevadíssimas, não é? E ninguém levou nada, gente. Não receberam nada, só uma ou outra promessa, mais lá para frente, e alguma pauta não remuneratória. Temos aí, no âmbito dos estados, a imposição do regime de recuperação fiscal, que de recuperação não tem nada, é um regime de implosão fiscal, como nós vimos no Rio de Janeiro, onde esse sistema já foi plantado em primeiro lugar. Não é? Agora, em Minas, o governador baixou um decreto para colocar esse regime. E, de cara, ele pagava 200 milhões por mês para a União. A partir desse decreto, ele está pagando 50% a mais, está pagando quase 300. Então, ao mesmo tempo que ele está lá negando direito aos servidores estaduais, ele aumentou em 50% a dívida, o que ele paga de dívida. Temos aí ameaças de nova reforma da Previdência no âmbito dos estados, que foi retirada da PEC 66 com muita luta. Né? Porém, vários estados estão realizando essas contrarreformas, apesar de não ter nem lei federal obrigando os estados a seguir, os estados já estão seguindo. Aí, São Paulo mesmo, né, Júlia? O estado de São Paulo fez uma reforma da Previdência, copiando a reforma federal, que é o que estava aí na PEC 66. Ameaça de retomada da PEC 32, da reforma administrativa, privatizações, PPPs, enfim, securitização de crédito. E não está aparecendo aqui a última linha da minha tela, não sei porquê. Vinícius, está cortando um pouquinho. Você consegue diminuir um pouquinho a tela? Cortou a última linha. Na última linha estava exatamente o fim do regime jurídico único, tá? Bom, nós temos aí o orçamento da União, ele mostra o privilégio, né? O privilégio do orçamento federal pago todo ano. Ano passado foi 1.890 para o sistema da dívida. O serviço público ficou com muito menos do que isso, somando tudo, ficou com muito menos do que isso. Né? E transferências para estados e municípios, 1/4 do que o sistema da dívida absorveu. Muita gente critica esse gráfico da auditoria cidadã, não por acaso, né? Porque quem bate o olho nesse gráfico já vê o privilégio da dívida. Então, recentemente, eu fiz um vídeo, tá aí o link do YouTube, onde a gente rebate essas críticas levianas, não é que fazem. Vocês podem também acessar depois. Para esse ano de 2024, a previsão é um gasto de 2,5 trilhões, e tudo indica que a gente vai chegar lá. Porque até outubro já estávamos batendo em quase 2 trilhões, já estava 1.800 e tanto. Onde que realmente está o rombo das contas públicas? É no serviço público? Não. Olha aí esse gráfico, gente. Esse gráfico, os valores estão atualizados pelo IPCA. Olha lá o gasto com pessoal e encargos, desde o ano 2000 até 2023. Nos últimos anos, olha ali, vem caindo. Por quê? Os números, como eu falei, estão atualizados pelo IPCA e servidores públicos não têm tido sequer esse reajuste pela inflação. Então, agora, olha lá em cima o gasto com juros e amortizações da dívida. É aí que está o problema. Nós temos aí um crescimento vegetativo da conta da Previdência Social, lógico. Por quê? Trabalhadores da iniciativa privada, enquanto eles estão na ativa, quem é que paga o salário deles? O setor privado, onde eles trabalham. E quando eles se aposentam, quem é que paga a aposentadoria? O setor público.
Então, historicamente, o gasto da Previdência sempre aumentou. Por isso é que o Constituinte colocou todo aquele conjunto de contribuições por parte do governo, da sociedade, das empresas e todo mundo, os trabalhadores e trabalhadoras também, não é? Isso vem sendo desmontado, né? Esse financiamento da Previdência vem sendo desmontado pela legislação. Para quê? Para sobrar mais para a dívida. Vem sendo mordido pela DRU, que continua vigente, a desvinculação das receitas da União, para pagar a dívida. Então, a centralidade da dívida, ela está presente em tudo, não é? O juro alto praticado no Brasil é o principal responsável pelo crescimento da dívida. Os dados comprovam isso. Isso não é um discurso. Olha esse gráfico feito com dados do Banco Central. O estoque da dívida líquida do setor público federal é menor do que o estoque de juros nominais acumulados. O que significa isso? Nós temos uma dívida de juros sobre juros, sem investimentos, de tal forma que essa diferença aí, a dívida líquida fica menor do que o volume de juros, exatamente por conta dos pagamentos feitos, né? Os pagamentos feitos fazem com que o gráfico se apresente dessa forma. O próprio Banco Central divulga o impacto do aumento da Selic nos gastos com a dívida. Esse aí é o último gráfico que ele divulgou, já está em 55 bilhões. Fabiano, que está sempre com a gente, vai estranhar esse 55, porque quando a gente começou a divulgar essa tabelinha, né, Fabiano, era 38. E agora já são 55 bilhões para cada 1% de aumento da Selic. Então, só esses últimos aumentos aí do Banco Central, que fez a Selic chegar a 11,25% ao ano, já arrebentaram, já consumiram mais recursos que esse pacote que o Haddad anunciou ontem em cadeia de televisão. 1%, mas não é 1%, é 11,25%. Fora os títulos pré-fixados que pagam até mais do que Selic. Então, gente, é aí que está o rombo. Eu pergunto para vocês, cortar reajuste de salário mínimo vai resolver o rombo? Vai equilibrar a dívida? Se em 1% o Banco Central aumenta em 55 bilhões por ano? Claro que não. O problema está aí. O problema está no gasto com juro. E um gasto totalmente ilegítimo, porque incide sobre uma dívida sem contrapartida. E o Banco Central aumenta o juro mentindo para a população. Ele tem elevado a Selic com base em mentiras. Nós desmontamos ponto por ponto a última ata. O link está ali do lado de um artigo que nós publicamos, desmontando as mentiras da diretoria do Banco Central usadas para elevar a taxa básica Selic. Quase mais de 3/4 da nossa inflação, 76%, decorre de aumento de preço. Que preço? De gasolina, de alimento, de combustíveis, em geral, energia elétrica, tarifas bancárias. Esses preços não se alteram, não são afetados quando o Banco Central aumenta juro. Então, quando ele aumenta juro, falando que vai aumentar juro para combater a inflação, é mentira. A inflação vem do aumento desses preços que não caem com a alta de juros. E quando ele aumenta a taxa de juro de mercado, ele provoca o aumento de todas as taxas de juros, né? Que decorrem da Selic. O Banco Central é um dos principais responsáveis pelo desarranjo das contas públicas no Brasil. E ele quer virar empresa, né? Ele quer se tornar empresa independente. A principal
o principal mecanismo que está aí causando um rombo de cerca de 200 bilhões de reais por ano é a Bolsa Banqueiro. É uma vergonha. O Banco Central remunera os bancos diariamente sobre um dinheiro que sequer pertence a eles. É dinheiro da sociedade que está depositado nos bancos, dinheiro das empresas, dinheiro do próprio setor público, dinheiro das pessoas. Esse dinheiro deveria ser retornado para a própria sociedade com juro baixo, para esse dinheiro circular na economia, gerar emprego, renda, etc. O que o Banco Central faz? Esteriliza esse dinheiro. Tem mais de 1,5 trilhão nessa operação, gente. 1,5 trilhão esterilizados no Banco Central e o Banco Central pagando Selic diariamente. E as pessoas que precisam de empréstimo vão lá, o banco só empresta a juro extorsivo, por quê? Ele tem garantida a remuneração que o Banco Central dá de presente para ele, é Bolsa Banqueiro. Para contribuir com o debate do servidor público, a Auditoria Cidadã fez essa conta. Em vez de Bolsa Banqueiro, o governo poderia reparar todas as perdas de todo o Serviço Público Federal. Nós pegamos os dados lá nos folhetos do FONASEF, dos demais sindicatos, não é? Em 2023, o Banco Central pagou 222 bilhões de juros para banco. Sabe quanto que ia precisar para repor todas as perdas inflacionárias acumuladas? 158 bilhões. 158 bilhões. Então, dava e sobrava. Não é? Daí a gente vê o impacto, né, dos mecanismos da Bolsa Banqueiro. Estamos submetidos ao teto de gastos sociais. Tanto a emenda 95, lá a emenda constitucional de 2016, que estabeleceu o teto de gastos, como o arcabouço fiscal, que manteve o teto, com uma elasticidade pífia de até 2,5% de crescimento anual, nós estamos aí com um teto rebaixadíssimo. Agora, onde que esse teto incide? Só na saúde, na educação, na previdência, na segurança, nos investimentos, em toda a estrutura de Estado. O que fica fora do teto, então? Os juros e os mecanismos do sistema da dívida. Aí não tem teto. Até porque o objetivo do teto está lá na exposição de motivos assinada pela equipe econômica do governo atual, está lá, manteve o teto para guardar recursos importantes para o pagamento do endividamento público. Então, quem ainda não entendeu a centralidade do sistema da dívida não está acompanhando a conjuntura corretamente, não é? O teto impõe graves restrições orçamentárias, porque ele coloca as áreas sociais para brigar entre si, não é? Para dar mais para a saúde, tem que tirar de outra área. Para dar mais para a educação, tem que tirar de outra área. E é daí que vem esse pacote, que só as linhas gerais foram anunciadas por Haddad, né? Nós estamos esperando o texto para fazer uma análise mais correta. O governo já está prometendo fazer mais cortes, né? Como já anunciou 6 bilhões para esse ano e cerca de 30 para o ano que vem, e rebaixamento dos pisos de saúde e educação. Uma conquista na Constituição Social, na Constituição Federal. Por quê? É a lógica. Qual é a lógica do piso lá na Constituição? É piso. Tem que gastar do piso para cima. O piso é o mínimo aceitável. E qual é a lógica do teto? É daqui para baixo. Não pode passar. Então, são lógicas incompatíveis. Por isso que eles estão querendo reformar a Constituição para rebaixar esses pisos constitucionais, não é? Então, se não enfrentarmos o sistema da dívida, gente, não tem saída. Não tem limite para o desmonte, não é? Apesar dos recordes de arrecadação federal,
todos os servidores continuam sendo negligenciados. Agora, em outubro, vocês viram, semana passada, o anúncio? Foi um recorde histórico desde o início da série. Mesmo assim, o que aconteceu no mesmo dia? O Haddad anunciou um corte de 6 bilhões a mais, já tinha cortado 13. Agora mais 6 para este ano. Por que isso acontece, gente? Se aumentou a arrecadação, se nós arrecadamos muito além do esperado, por que veio esse corte? Para pagar mais juros e por causa do teto do arcabouço. Não pode passar do teto, pode arrecadar o que for, que não vai gastar mais, porque não pode furar o teto. Não é? Por que a estrutura do Estado está tão sucateada, se nós temos imensas riquezas sob todos os aspectos? Gente, o Brasil é riquíssimo sob todos os aspectos que a gente olha. E temos mantido trilhões em caixa há vários anos. Chegamos a 5 trilhões em caixa, 1,5 trilhão na conta única do Tesouro, dinheiro parado, só para dar tranquilidade para o mercado que não fica tranquilo, né? Aumentou o dólar porque o Haddad fez uma conjectura de que vai mandar para o Congresso um aumento, um ajuste da tabela do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até 5 mil ficarem isentos. Isso é projeto. E ele ainda por cima vinculou isso à tributação de quem ganha mais de 50 mil. Quer dizer, vai depender do Congresso aprovar isso, enquanto que a correção da tabela poderia ser até uma medida administrativa, né? Mais 1 trilhão 640 no caixa do Banco Central e 2 trilhões em reservas. Olha, 5 trilhões no caixa. Gente, outros países não têm isso e não estão fazendo o ajuste fiscal que o Brasil está fazendo, tá? Também para apoiar a luta de servidor público, nós publicamos esse folheto, não é? Mostrando o que estava reservado para esse ano de 2024, mostrando a importância de conhecer o modelo econômico que produz escassez para a maioria da população no Brasil. A escassez aqui no Brasil, a pobreza, a miséria, a fome, a falta de acesso a serviço público, tudo isso é produzido pelo modelo econômico. E nessa conjuntura surge o fim do regime jurídico único, que a professora Júlia e Fabiano vão abordar. Eu só queria colocar aqui, né, uma contribuição no sentido desse parecer, um artigo que o Luiz Alberto dos Santos, um jurista muito, muito cuidadoso, um grande pesquisador, ele coloca como uma fraude no processo legislativo. Essa alteração, gente, do fim do regime jurídico único, não tinha entrado no primeiro turno de votação daquela PEC 173. Não tinha entrado no primeiro turno. Ela ressurgiu no segundo turno numa emenda de votação, numa emenda de redação. Uma manobra que já tinha sido aplicada na própria Constituição para incluir o privilégio da dívida lá no artigo 166. Tem até um artigo, Anatomia de uma Fraude à Constituição. A fraude tinha sido sustada por uma liminar lá em 99, que o próprio Supremo acatou, reconhecendo que tinha havido fraude no processo legislativo, e agora, nessa conjuntura que quem está mandando mais do que nunca no Brasil é o sistema financeiro, o Supremo rejeitou aquela ação direta de inconstitucionalidade. E o mais triste é que os ministros indicados por Lula e por Dilma, não é, votaram dessa forma. Não é? Quer dizer, eles não estão percebendo, não estão sabendo distinguir
o público do privado. Eles não estão percebendo que eles estão colocando o fim do Estado, né? Meu tempo já esgotou, é só para concluir. Afinal, que dívida é essa? É uma dívida que não tem servido para investimentos, como falou o TCU. É uma dívida que tem servido só para pagar juros, um veículo de transferência de dinheiro para banco, tem sido a justificativa para contra-reformas, para privatizações, para o teto, para o arcabouço, consome a maior fatia do orçamento. A dívida tem servido para isso, gente. Por isso é que a gente tem que lutar pela auditoria. O Tribunal de Contas já confirmou que a dívida não tem contrapartida em investimentos. Olha lá, a tela do TCU, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da fonte de emissão de título. Nenhuma. E, gente, essa dívida tinha que ser impugnada e não ficar servindo para todo esse desmonte, né? A dívida está crescendo por causa dos juros e não por causa das despesas primárias. É uma falácia dizer que a dívida está financiando o gasto social de 2014 para cá, porque tem tido déficit. Mentira. Na verdade, olha aí o encontro de contas. Usa um pedacinho da dívida, 1.380 para financiar gastos sociais nesses 10 anos aí e pegam receitas de outras fontes que deveriam ir para gastos sociais e jogam na dívida. 2,5 trilhões. No encontro de contas, é a dívida que está absorvendo o dinheiro dos gastos sociais. Por isso, a auditoria é importante. Quem se beneficia com a dívida? Principalmente bancos e fundos financeiros. Diante dessa conjuntura, o que nós temos que fazer? Nós precisamos de mais recursos para garantir direitos sociais, investimentos no desenvolvimento socioeconômico e na estrutura do Estado. Nós temos que interromper mecanismos que geram dívida, sem contrapartida. Fazer auditoria com participação social, exigir limite de juro, vetar o esquema de securitização, mobilizar, usando a frente parlamentar, a campanha nacional por direitos e toda a estrutura que a sociedade tem, né? Eu agradeço aí pela possibilidade de a gente participar desse debate e fico à disposição depois se tiver alguma pergunta. Obrigada, Maria Lúcia, foi muito esclarecedor, né? Eu queria que estivesse no Jornal Nacional todo dia falando isso, e não dizendo que não tem dinheiro, né? A gente precisa de mais pessoas sabendo disso. Agora eu vou passar a palavra para a professora Júlia Lenz, e ela é doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Faculdade de Direito da USP. Ela é pesquisadora dos estudos de direitos humanos e centralidade do trabalho e do marxismo, e ela estuda no núcleo também de estudos da teoria e prática da greve do direito sindical brasileiro contemporâneo. Assuntos muito importantes, porque nessa pizza do gráfico a gente vê que o alvo sempre, por exemplo, é a Seguridade Social, né? Que são as pessoas que não podem fazer greve para defender esse direito. Então, nós, enquanto servidores públicos que estamos naquele restinho do gráfico, temos esse dever, esse direito, e é o regime jurídico único que está sendo colocado em xeque, que garantia essa proteção que agora está, né, ameaçada. Então, Júlia, agora é com você. Muito obrigado, Camila. Eu também queria começar cumprimentando e agradecendo pelo convite e dizer da minha felicidade de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho sobre, enfim, esse contexto de luta que se anuncia para nós, né? É uma felicidade sempre encontrar a professora Maria Lúcia Fattorelli em todas as trincheiras de luta, incansável e principalmente cada vez mais didática em destrinchar esses mecanismos que para a gente são tão complexos e tão difíceis de serem compreendidos. Também queria agradecer e falar também do quanto isso me fortalece, o convite feito pela CSP com Lutas, que é uma central de luta e que promove, né, saldos organizativos muito importantes para a classe trabalhadora. Enfim, dito isso, eu pensei em falar um pouquinho, primeiro, explicar um pouco a decisão que foi tomada pelo STF, para que a gente compreenda os meandros jurídicos dela, mas eu não vou ficar nessa chatice do direito, né? Eu queria ultrapassar um pouco isso para que a gente pensasse quais são as consequências políticas e econômicas dessa decisão, né? Então, acho que a gente pode começar colocando que o que o STF, na verdade, declarou é a constitucionalidade
legalidade de um trecho da reforma administrativa que foi feito pelo governo FHC lá em 98. Então, é um dispositivo da emenda constitucional número 19 de 98. Esse dispositivo, como a professora Maria Lúcia colocou, o que, que ele fez? Ele suprimiu a obrigatoriedade constitucional, que estava prevista lá na Constituição de 88, de que houvesse regime jurídico único e plano de carreira para os servidores públicos da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, em todos os 3 esferas, então estadual, federal e municipal. Acho que isso é bem importante, porque se a gente consegue vislumbrar de pronto o quanto isso é impactante para as carreiras federais, a gente também tem que imaginar o quanto isso desestrutura por completo a rede de serviços primários nos municípios no Brasil. A permissão da supressão do regime jurídico único, ela desorganiza por completo a instância municipal, que, querendo ou não, é a primeira para onde chegam as nossas demandas. Bom, essa decisão ela foi tomada agora, no começo de novembro, no âmbito do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2135, e ela foi julgada por maioria de votos. Ela tinha tido, inicialmente, um voto contrário a esse entendimento, dado pela ministra Carmen Lúcia, que foi acompanhada do ministro Luiz Edson Fachin e do ministro Luiz Fux. É interessante a gente pontuar que, embora haja incursões no debate de conteúdo, o grande debate era sobre irregularidades no processo administrativo. Então, efetivamente, se o processo legislativo de aprovação dessa emenda tinha observado o rito legal. E a maioria dos ministros, a partir da divergência aberta pelo Gilmar Mendes em 2020, entendeu que não houve irregularidade desse processo. Embora a professora Maria Lúcia tenha apontado que essa irregularidade é debatida desde quando a ação correu, desde quando a emenda constitucional ocorreu lá em 98. Bom, inicialmente, com essa decisão, o que o Supremo permite? Ele volta a admitir, já que a gente tinha uma suspensão liminar dessa possibilidade desde 2007, então desde 2007 o Supremo Tribunal suspendeu esse trecho da reforma e só era permitida a contratação via regime jurídico único. Agora, o que se permite é a contratação tanto pelo regime estatutário quanto pelo regime seletista. Isso significa que servidores e servidoras públicas poderão ser contratados para funções semelhantes e até mesmo idênticas, mas com um cabedal de direitos completamente diferentes, em especial a questão da estabilidade. É importante ressaltar que essa decisão ela só valerá para as contratações futuras. Não há possibilidade, pelo menos por hora, de alteração da mudança de regime dos atuais servidores. Mas isso não significa que esses atuais servidores não serão impactados por essas diretrizes, e é um pouco isso que eu quero colocar. Embora individualmente a gente possa pensar que esse não é um problema meu, porque a minha carreira está garantida, a tendência é que a gente tenha uma desestruturação completa dos serviços públicos, um aumento sem precedente das demandas, uma cobrança muito mais acirrada pela lógica do mercado e uma desestruturação da própria possibilidade de exercício do serviço público. Então, acho que aqui a lógica individual ela é soterrada pela própria conjuntura política e econômica. Bom, aí, colocado esse panorama jurídico, eu queria aproveitar os minutos finais para colocar algumas coisas que eu considero bastante importantes. A primeira delas é que quando a gente fala de Estado, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma abstração real. O que significa isso? O Estado, efetivamente, não existe. No entanto, ele existe todos os dias. E ele se materializa no quê? Quando a gente imagina o Estado, para além da gente imaginar prédios públicos, imaginar obras públicas, o Estado se materializa primeiro na forma de um corpo burocrático, bem remunerado, que goza de estabilidade para o exercício daquilo que a gente chama de munus público, que é o exercício da função pública, que traz uma série de limitações às instâncias privadas e individuais da vida. Então, o servidor público, no exercício da sua função, é a própria materialização do Estado. E é interessante que quando a gente olha para a redação original do artigo 37, que trazia os princípios da administração pública,
Ali estava previsto que a administração pública se orientava pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade e pela publicidade. E aí, vejam só como as coisas não são coincidentes. É a própria Emenda Constitucional 19 de 98, a reforma administrativa do FHC, que inclui o chamado princípio da eficiência. E essa inclusão não é uma inclusão menor, ela é a representação de algo muito mais importante e profundo, que é a mudança na compreensão das funções do Estado e de quais devem ser as suas diretrizes de atuação. Por que eu estou colocando isso? Porque no âmbito de um mercado rígido de compra e venda da força de trabalho, e o que eu estou falando aqui? Da perspectiva constitucional de organização do mercado de trabalho através do vínculo de emprego, constituindo uma sociedade salarial que tenha por base a ideia de universalização dos direitos sociais e dos serviços públicos, o Estado, ele aparece como um terceiro neutro, desinteressado, guardião do que a gente chama de bem comum e, o mais importante, como um mediador do conflito entre capital e trabalho. Não é à toa que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é exatamente a valorização do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, o conflito entre capital e trabalho está constitucionalizado na ideia de conciliação, do Estado valorizar ambos as classes sociais em conflito, em disputa. Só que as mudanças na estrutura produtiva, e todo o processo que a gente tem de alteração do modo como a gente produz e reproduz a vida, o processo de financiarização da economia, a aceleração da rotação do capital, enfim, todas essas mudanças, elas acabam também se refletindo na construção de um mercado flexível de compra e venda da força de trabalho. Esse mercado é marcado pela precariedade laboral, ela é acentuada e ampliada, inclusive atingindo o funcionalismo público. E aí eu queria chamar a atenção que nesse horizonte, nesse contexto econômico, a neutralidade do Estado, que era afirmado como esse terceiro neutro, ela passa a buscar a legitimação no chamado discurso técnico. Quando a gente fala de eficiência, é muito importante que a gente adjetive essa eficiência. Qual eficiência a gente está trazendo aqui? É a eficiência da realização do projeto constitucional ou é uma eficiência de mercado? E aí eu tenho para dizer para vocês que, nesse contexto, o Estado passa a ser considerado neutro quando assegura estabilidade econômica e livre concorrência. Esses dois princípios passam a ser o conteúdo da atuação do Estado. E eu falo isso com tranquilidade, porque o pagamento e rolagem da dívida pública, que a auditoria vem denunciando há décadas, ele agora é um bem jurídico constitucional. A emenda 109 de 2021, que foi promulgada sem muito debate a respeito, ela constitucionaliza a estabilidade da dívida pública como um bem jurídico constitucional. É gravíssimo isso, porque eu trago a perspectiva da armadilha da dívida como um objeto do Estado, interditando, inclusive, a possibilidade de debate político sobre planos de governo, sobre atuações distintas. E aí, vejam como as coisas vão se casando. O ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento da ação que reconheceu a constitucionalidade da diversidade de regimes para a contratação de servidores públicos, afirmou que essa extensão, essa possibilidade, está em consonância com as demandas atuais da administração pública por oferecer maior flexibilidade para as contratações. Em alguma medida, o que a gente está falando aqui é a perspectiva do funcionalismo público da reforma da Previdência. Para quem achou que a reforma da Previdência não era um problema do funcionalismo público, porque dizia respeito ao mercado privado, aos vínculos seletistas, o STF vem agora demonstrar que a classe trabalhadora não conhece divisões para o capital, que ele pode até atacar primeiramente uma fração, mas é só uma questão de tempo para que a gente possa ampliar esse ataque para todos os seus componentes. Então, para finalizar, eu acho que
é interessante que a gente observe que esse movimento que vem desde a década de 90 e que agora recebe uma chancela do Supremo Tribunal Federal, que se consagra na sua integralidade, ele parte da lógica de que o funcionalismo público deve obedecer à lógica de eficiência de mercado. E todos os funcionários e funcionárias públicas que estão aqui nos ouvindo, com certeza sentem isso na dinâmica de trabalho do dia a dia. A inclusão das métricas, das estatísticas, as avaliações de desempenho em série continuada, a dinâmica da produtividade sem compreensão acerca do seu conteúdo ou qualidade, que, em alguma medida, acabam traduzindo o assédio moral como componente da gestão das repartições públicas. A mesma lógica que opera no ambiente privado, empresarial, de serviços, é agora transplantada para a dinâmica também do serviço público. E aí, eu acho que é importante a gente observar que essa possibilidade de contratação diferenciada, ela também não tem início agora em 2024. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1923 de 2015, o Supremo Tribunal Federal já tinha autorizado a contratação de trabalhadores por meio das chamadas OS, organizações sociais, que, na verdade, são a medida da máxima precarização. Porque esses trabalhadores e trabalhadoras, apesar de serem seletistas, sequer mantêm vínculo com a administração pública. Então, a gente, na verdade, está observando um movimento de ampliação e de captura, e como eu conversei com a professora Maria Lúcia Fatorelli quando a gente estava ainda nos bastidores, de apagamento das fronteiras entre o público e o privado. Enfim, para finalizar e a gente poder ouvir quem está nos ouvindo agora, né? Eu acho que é importante a gente destacar algo fundamental nessa perspectiva. O regime jurídico único, ele não acabou. Ele não foi proibido, ele não foi declarado inconstitucional. Ele sofre um ataque frontal e uma fragilização sem precedentes, na medida em que agora se autoriza as diversas esferas a realizarem concurso público em que o edital preveja a sistemática seletista de contratação. E aqui se levanta, na verdade, o papel das organizações sindicais em geral. Por quê? Porque também se apresenta como um horizonte tático da luta agora a defesa pela realização de concursos públicos que prevejam no seu edital o regime jurídico estatutário. Eu acho que esse horizonte me parece bastante central para a gente pensar as nossas estratégias de luta, porque essa forma precarizada de contratação, seja por meio da OS e agora seja por meio da constitucionalização da seletização do serviço público, eles afetam a classe trabalhadora como um todo. Essa não é uma live para servidores públicos, essa é uma live para todos aqueles que fazem uso das políticas públicas. Porque a precarização, se ela engendra o aumento da exploração no ambiente de trabalho público e a diminuição dos padrões remuneratórios, da perspectiva dos usuários das políticas públicas, da perspectiva dos trabalhadores que precisam da escola pública, do serviço público de saúde, do serviço judiciário, enfim, de todos os direitos sociais atendidos, a gente terá efetivamente, né, uma queda significativa, tanto na qualidade quanto na continuidade da prestação desses serviços. Enfim, acho que era um pouco esse panorama que eu gostaria de dar e me coloco à disposição também para o diálogo na segunda rodada, agradecendo mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Obrigada, professora Júlia. É muito importante esse debate, né? Toda a sociedade, não é só de servidores públicos. Eu vou passar a fala agora para o Fabiano dos Santos, que ele é membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas, que é a central sindical que está promovendo essa live aqui, da qual o Sintrajude, do qual eu faço parte e o Fabiano também já fez, para a gente promover esse debate com a categoria e para a gente tentar, a partir daqui, espalhar para a nossa base, para as pessoas, falar com as famílias delas, com todo mundo, para a gente colocar isso como uma pauta importante, porque ela não vai estar, como eu falei antes, no Jornal Nacional, e isso tem a ver com todo mundo, né? Inclusive, aqui a gente já tem um comentário da Maristela Farias, né? Ela está dizendo boa noite a todos, importante temática.
está na ordem do dia. Parabéns pela iniciativa da CSP com Lutas, muito necessário estarmos pautando essa questão para que chegue ao máximo de trabalhadores e trabalhadoras. Então, é isso aí. Aí, se quiserem fazer pergunta, podem fazer aí no chat, que a gente vai responder ao final, tá bom, gente? Fabiano, tá com você. Obrigado, Camila. Quero aproveitar aqui, inicialmente, a oportunidade já para agradecer imensamente as contribuições aí da professora Maria Lúcia Fatorelli, da professora Júlia Lenzi. Faço isso em nome, inclusive, da CSP com Lutas, e, inclusive, dizer que essas contribuições que já foram trazidas aqui, elas têm um valor imenso, né? E que nós, inclusive da CSP com Lutas, temos um entendimento de que é um debate que é necessário ser feito com a classe trabalhadora. A gente sabe, sempre compreende as dificuldades que a gente tem para chegar às pessoas, mas a gente acha que é importante que a nossa posição seja colocada, que a gente leve a discussão e enfatize a importância dessa discussão ser feita. E os debates técnicos e políticos, né, que Maria Lúcia Fatorelli e a professora Júlia Lenzi trouxeram aqui, já ajudam a gente a iniciar um pouco a discussão política, sindical, inclusive, num patamar já um pouco mais avançado. Eu queria começar, primeiro, reivindicando os elementos que a professora Júlia nos traz, e dizer que a gente está frente a um processo acelerado de reforma administrativa. Agora, não é uma reforma administrativa para promover uma eficiência do serviço público, inclusive no sentido, né, como a professora Júlia traz a reflexão, no sentido de eficiência para quem, né, que tipo de medição, né, de critério de medição dessa eficiência. O que nós vemos é uma reforma administrativa que tem como centro todos os elementos daquela medida muito impopular que foi a PEC 32, né, que ela foi trazida no governo de Bolsonaro, né, com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia na ocasião, e que tinha diversos eixos, né? Inclusive a gente discutia muito a questão da subsidiariedade dos serviços públicos, que era dizer o seguinte: joga para a iniciativa privada tudo aquilo que pode aferir lucro. O restante, aí o Estado presta esses serviços. E, claro, né, dentro de uma perspectiva de escassez de investimentos e de recursos. Então, esses elementos de destruição do Estado, de um Estado garantidor de direitos sociais, e dos serviços públicos, inclusive, que entregam, viabilizam esses direitos sociais, é o processo que está em curso nesse momento. E aí a Maria Lúcia ela fez um apanhado, inclusive, da votação no Supremo Tribunal Federal, e eu preciso falar aqui com muita clareza que não é ao acaso que os ministros indicados por Lula agora votaram contra a inconstitucionalidade, votaram afastando a inconstitucionalidade desse artigo 19, da emenda 19 da Constituição. O que acontece? Nós estamos, desde o início dessa atual gestão de Lula-Alckmin, com uma discussão em andamento sobre a necessidade de se fazer uma reforma administrativa. Uma necessidade que nós sabemos não existe para fins de uma melhor prestação dos serviços públicos. Existe para o fim do arcabouço fiscal, da sustentabilidade da dívida pública. Ou seja, é a subtração de recursos do orçamento para fazer com que o sistema de arrecadação de impostos que nós temos no Brasil fique a serviço do rentismo. Então, vira uma forma de captura de recursos e de distribuição para os mais ricos, ao invés de assegurar os direitos sociais que vão justamente favorecer aqueles que mais necessitam e que mais precisam dos serviços públicos. Então, essa é a lógica de reforma administrativa que está colocada. E desde o início, o governo Lula falou que não iria fazer uma reforma constitucional, queria fazer uma reforma infraconstitucional. Pois eu quero dizer que o elemento constitucional da reforma já aconteceu. Aconteceu com o julgamento da improcedência da DI 2135.
Esse era o elemento constitucional. Esse era o elemento constitucional principal, que era justamente a possibilidade das múltiplas formas de contratação no serviço público, né? Inclusive, vocês vão talvez recordar, na época da tramitação da PEC 32, eles falavam em contratação temporária por até 10 anos, o que é um absurdo, né? Que temporário de 10 anos, os trabalhadores e trabalhadoras, na sua grande maioria, sequer conseguem permanecer 10 anos no seu emprego por conta dos mecanismos de rotatividade que forçam o rebaixamento salarial da nossa classe aqui no nosso país, sempre com os argumentos justamente da eficiência, etc. Então, essa questão que está colocada, na medida em que ela é um ataque aos serviços públicos e aos direitos sociais que esses serviços públicos garantem, é uma pauta de toda a classe trabalhadora. E, portanto, a CSP com Lutas, inclusive, tem uma posição de que isso não é um assunto do funcionalismo. Isso é uma questão central, neste momento, de toda a classe trabalhadora, porque está em grande ameaça todos os nossos direitos sociais. E os recentes anúncios feitos pelo Haddad, né, que fez uma manobra pirotécnica ontem em rede nacional, falando de isenção de imposto de renda até 5 mil reais, e não falou nada sobre os outros ataques. Aliás, o que ele falou fez parecer que era positivo. Quando ele fala, por exemplo, do abono salarial, que hoje é para quem recebe até 2 salários mínimos, ele falou que vai sendo corrigido até chegar a 1,5. Parece que vai melhorar, mas o que ele está dizendo, o que ele falou, na verdade, é que vai piorar. Então, é um anúncio que, na verdade, omite que essa questão da isenção é condicionada à tributação dos mais ricos e que vai precisar ser aprovada no Congresso Nacional, um Congresso Nacional conservador, elitista e que não defende os interesses da classe trabalhadora, defende o interesse dos mais ricos na sua formação majoritária. E ele omite os ataques, os demais ataques que estão colocados, inclusive em relação ao salário mínimo. Quando da discussão do arcabouço fiscal, nós já pontuávamos o que significa limitar o crescimento da despesa a um máximo de 2,5% acima da inflação, porque todo mundo sabia que o teto de gastos era insustentável. E aí, o que este governo tentou fazer foi criar um modelo que torne o teto de gastos viável, sustentável, mas ainda assim, por si só, quando a gente olha todos os elementos garantidores de direitos que a gente tem, ainda não se sustenta. A valorização real do salário mínimo afronta o crescimento da despesa naquele limite de 2,5%, porque a grande maioria dos benefícios, tanto previdenciários quanto do BPC, são de um salário mínimo. Então, como é que eles vão crescer com valorização real se o máximo que a despesa pode crescer é 2,5% acima da inflação? E esse é um dos anúncios que foi feito. É a limitação do crescimento do salário mínimo para adequação ao arcabouço fiscal, para atender os interesses do rentismo no nosso país, não para trazer nenhuma solução para a classe trabalhadora. A precarização das relações de trabalho, que a DI 2135 assegurou, ela vai trazer para o serviço público tudo o que tem de pior nas relações de trabalho da iniciativa privada. Mas não vai trazer, não é uma piora para os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Com certeza, também para eles. Mas é uma piora para o conceito de Estado, garantidor de direitos que nós temos. Qual é o compromisso que um trabalhador que não tem nenhuma estabilidade vai ter com o Estado brasileiro, com aquele serviço público ao qual ele está vinculado? Nenhum. Ele vai ter compromisso com quem garante o emprego dele, com o político de plantão. Então, o que nós estamos vendo são medidas que podem trazer uma piora expressiva para os serviços públicos, que não cumprem nenhum objetivo de melhora dos serviços públicos, e que ainda por cima vão, na prática, trazer a possibilidade de corrupção para o serviço público, do apadrinhamento no serviço público, e vão trazer
todas as fragilidades que a estabilidade do servidor público presente no regime jurídico único buscava enfrentar, porque a estabilidade ela nunca foi um instrumento de proteção do trabalhador ocupante do cargo. Claro que para quem ocupa o cargo se torna um instrumento de proteção e, inclusive, torna atrativa a carreira no serviço público. Mas ela, acima de tudo, ela era um instrumento garantidor de que o compromisso daquele trabalhador era com o serviço público ao qual ele estava associado. E foi por esse motivo que o esquema das vacinas pôde ser denunciado durante a pandemia, foi por esse motivo que aquela situação das joias envolvendo o Bolsonaro pôde ser denunciado, porque estávamos falando de servidores públicos com estabilidade, que podiam colocar o exercício da sua função no serviço público acima do medo de perder o emprego. Porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, a grande realidade é que tudo que nós temos é o nosso emprego para sobreviver. Nós não temos fortunas, nós não temos uma renda garantida a partir, inclusive, de um sistema de rentismo. Nós não temos nada disso, nós temos o nosso emprego e o nosso salário. Isso é, dentro do sistema capitalista, o que está reservado para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, é natural que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham receio de perder os seus empregos. E essa garantia da estabilidade é justamente o que faz com que eles possam exercer a sua função dentro do serviço público sem nenhum risco. Esse ataque que foi promovido com a ADI 2135, ele faz parte de um processo de reforma administrativa que está em curso. E ele acontece num momento em que todas as carreiras do funcionalismo, inclusive fez parte do apanhado da professora Maria Lúcia Fattorelli, estão num processo de luta e mobilização por reestruturação de carreira, para atualizar as estruturas das suas carreiras para a realidade atual. Muitas dessas carreiras contém distorções que foram sendo perpetuadas ao longo do tempo, se estabeleceram em algum momento e foram sendo perpetuadas. E, com os mecanismos apenas de correção inflacionária, não se conseguiu resolver essas distorções. É preciso chegar a um momento em que a gente olhe essas distorções e enfrente. As categorias estão, nesse momento, frente a esse processo de querer discutir a reestruturação de suas carreiras. E é nesse contexto em que é promovida essa mudança estrutural do serviço público e que vai colocar uma pressão gigantesca sobre todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive aqueles que estão atualmente no serviço público. Porque, veja bem, já começam a surgir editais para contratação seletista. O que vai acontecer? As contratações vão começar a ser feitas no regime seletista, sem estabilidade, e os servidores atuais que quiserem uma carreira reestruturada, mais adequada aos tempos atuais, vão ter que migrar para uma estrutura fragilizada, uma relação que não traz as seguranças que o regime estatutário sempre trouxe para o funcionalismo, mas que, pressionados, inclusive, por necessidades imediatas, muitos desses trabalhadores e trabalhadoras vão fazer essa migração. E quem vai perder é a sociedade brasileira, que está vendo os seus direitos sendo desmantelados um a um, para fazer com que o nosso orçamento público, que é a arrecadação dos impostos de toda a classe trabalhadora, que produz e que, consequentemente, contribui com impostos, seja no consumo, seja sobre a sua pequena renda, o seu salário, na verdade, porque quando a gente fala em renda, parece que a gente está falando do rentismo, mas sobre os seus salários, essa contribuição de impostos, ela vira alimento para o rentismo. Os bancos têm acesso direto a esse orçamento, sem passar por nenhum processo legislativo, de múltiplas formas. Isso tem sido denunciado constantemente pela Auditoria Cidadã da Dívida, nos debates, inclusive, em que enfrentamos a questão
né, dos mecanismos ali de subtração de recursos do orçamento, antes mesmo deles ingressarem, né, no orçamento público. A questão da Bolsa Banqueiro, né, a questão que é a remuneração do excedente do caixa dos bancos, são mecanismos que fazem com que os bancos possam contrair eles mesmos uma dívida para a sociedade pagar. E são remunerados por isso. Esse é o sistema que nós temos hoje. Nós temos um sistema em que a dívida, quem cria a dívida é o credor, não é o devedor. Isso é de uma lógica, assim, aliás, de nenhuma lógica. E esse é o mecanismo que está colocado em todos esses elementos que se colocam aí para a classe trabalhadora. Para finalizar aqui, que já está dando meu tempo, eu quero só fazer algumas colocações muito importantes, porque a CSP com Lutas teve recentemente uma reunião de sua coordenação nacional, que é uma das nossas mais importantes instâncias, e nós tiramos uma resolução chamando para a unidade, né, para fazer uma luta unitária com toda a classe trabalhadora para defender direitos, defender os serviços públicos, né, fazer um enfrentamento a todas essas medidas, esses pacotes, né, de maldades que vêm sendo trazidos e que vêm retirando direitos e piorando as condições de vida da classe trabalhadora, para a gente fazer a defesa dos setores oprimidos e, inclusive, do meio ambiente, né, que tem sido tão duramente atacada nessa gana capitalista, né, de apropriação e destruição, que faz, inclusive, de forma completamente irresponsável, inclusive com o nosso meio ambiente, inviabilizando a vida no nosso planeta para gerações futuras. Nós queremos fazer uma luta conjunta com todos os setores da sociedade dispostos a fazer essa luta, fazer esse enfrentamento. Nós achamos que é muito importante fazermos esse chamado, dizer que é necessária uma luta da classe trabalhadora num processo de mobilização, com construção, né, de atos, de mobilizações, de greves, e que cobre uma política que seja voltada para a classe trabalhadora. Nós precisamos barrar essa onda de retirada de direitos com todas as sucessivas reformas, que cada uma vem retirar um conjunto de direitos da classe trabalhadora. Nós precisamos garantir uma sociedade mais justa, enfrentar as opressões que nos dividem e que trazem, inclusive, grandes prejuízos para a organização e para a luta da nossa classe, e nós precisamos defender o meio ambiente. E nós estamos dispostos a fazer isso com todos os setores que digam que querem lutar e que reconhecem a importância da gente fazer esses enfrentamentos, sem assumir compromisso com absolutamente nenhum governo, nenhum patrão, de absoluta independência. Nós precisamos estar do lado da classe trabalhadora e não de nenhum governo. Então, esse é o chamado da CSP com Lutas, alertando que essa questão, esse ataque aos serviços públicos, que no longo prazo pode trazer uma destruição da estrutura de serviços públicos que nós temos aqui, da saúde, a educação, com um ataque aos pisos constitucionais. E isso precisa ser enfrentado, e isso precisa ser enfrentado com unidade. Queremos fazer essa luta e queremos fazer com todos e todas e todos que queiram lutar para a gente barrar esses avanços e restabelecer os direitos da classe trabalhadora e, inclusive, lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade socialista, porque na realidade capitalista nós nunca vamos conseguir estabelecer justiça, né, para toda a classe trabalhadora. É isso, Camila, e estamos aí à disposição para dialogar, inclusive aí com as perguntas. Muito bom, obrigada, Fabiano. É importante trazer essa parte da organização da classe trabalhadora e como o funcionalismo, né, por ter estabilidade, por ainda ter muita parte da categoria sindicalizada, conseguiu enfrentar com mais vigor todos os ataques que vieram desse capitalismo que quer explorar a mão de obra ao máximo. Eles querem que tenha um exército de reserva, um monte de gente desempregada e precisando muito de qualquer emprego para dizer assim, você não quer? Tem quem queira. Então, isso agora vai acontecer para a gente também no serviço público se a gente não mantiver a nossa organização. Então, essa fala do Fabiano foi muito importante e casa muito com tudo que todos falaram até aqui, né? Eu vou falar aqui, eu vou fazer as perguntas e os comentários que foram feitos no nosso chat, já agradecendo a participação de quem fez, né? A Glauciane, ela fez uma pergunta, ela falou que saiu um edital em Fortaleza para contratação CLT.
pode isso? Pensei que os candidatos via CLT não precisassem passar por concurso público. O Ismael da Silva fala que esses ataques ao salário mínimo, pergunta a Fatorelli qual o impacto do benefício pago pelo INSS, pensões, aposentadorias e demais benefícios. O Olinto Silveira Alves Filho, que é da UFS de Sergipe, parabeniza pelo debate com a Fatorelli e manda um abraço para ela. Deve ser aí, Zé, seu amigo. O Ismael faz outra pergunta, outro comentário. Ele fala que é um duro ataque ao regime jurídico único, que veio como presente dos governos estadual, municipal e federal da reforma administrativa a todo vapor. Lembrando que a gente está quase no Natal, né? Todo mundo cansado do ano e o presente que a gente recebe é esse mesmo. O Geraldo do Nascimento dá parabéns à CSP com Lutas pela iniciativa e aos expositores. Então é isso. Aqui para a gente fechar, né? Agora cada um vai fazer suas falas finais. Talvez explicar um pouco como que a gente pode enfrentar isso, né? Qual que é a estratégia jurídica, política, de organização, para a gente fazer frente a isso, porque essa emenda já estava há muito tempo lá, mas os ataques são constantes, né? Então, vamos aproveitar a nossa organização e esse momento aqui para a gente pensar estratégias. Obrigada a todos os participantes aí. Já passo a palavra para o Fabiano agora, para a Fatorelli, né? Que foi a primeira. Não, acho que a professora Júlia ela tem um limite de horário. Ah, sim. Podemos Desculpa, então, Júlia. Começando com ela. Obrigada, Fabiana. Bom, pessoal, eu primeiro peço desculpas, eu vou ter que me ausentar daqui a pouquinho pelo trabalho reprodutivo. Eu sou mãe e estou grávida da minha segunda filha, e a minha primeira, que está naquele processo de compreender a chegada da segunda, está me esperando para fazê-la dormir, né? Então, tenho que terminar aqui e cuidar dos afazeres ali do trabalho reprodutivo, que também não para. Bom, eu agradeço muito as participações e vou me concentrar na pergunta feita sobre o concurso público, que eu achei ela muito perspicaz para a gente esclarecer uma dúvida importante. Veja, o STF não cancelou a exigência do serviço do contrato, do concurso público para a contratação de servidores. A gente tem 2 canais importantes. Primeiro, eu já tenho desde 2015 a prerrogativa do contrato com organização social, que é uma espécie de terceirização de serviço público. As organizações sociais estabelecem contratos seletistas sem nenhuma garantia de concurso público. Eu não tenho seleção via isso, porque eles não são empregados do Estado. Tudo bem? Mas, se é a administração quem está realizando a contratação, em qualquer das suas esferas, o concurso público continua sendo, por hora, uma obrigação constitucional. A diferença é que, até a votação do STF, obrigatoriamente, por conta da liminar concedida em 2007, esse edital tinha que ser estatutário. Agora não, o edital pode escolher se a forma de contratação vai ser pelo regime estatutário, que assegura estabilidade, ou se ele vai ser pelo regime seletista. Tudo bem? Mas a obrigatoriedade do concurso público continua existindo. Então, você vai fazer concurso público e não ter estabilidade. No final das contas, é isso. A Fatorelli, então, agora? Sim, eu queria agradecer mais uma vez, né, por ter ouvido as importantes falas da professora Júlia, do Fabiano, dar os parabéns para a Júlia, que vai ser mamãe novamente, viu? Muita saúde, muitas bênçãos, e é isso aí, né? Mamãe continua lutadora. Eu vou me concentrar nessa pergunta aqui, ó, que o Ismael direcionou para mim, para essa questão do ataque do salário mínimo, como é que fica o impacto dos benefícios pagos pelo INSS, que são calculados com base no salário mínimo. Bom, o que essa medida, desse pacote que o Haddad anunciou, nós fizemos a análise, gente, com base nas linhas gerais, porque o texto legal mesmo do projeto, ele ainda não divulgou, tá? Mas com base no que ele falou e nas telas resumidas que foram disponibilizadas lá na página do Tesouro Nacional, a gente olhou hoje, página do Ministério da Fazenda, e vimos que ele vai limitar o crescimento do salário mínimo, né, que estava vinculado ao crescimento do PIB do ano anterior e tal. Agora, não tem mais isso.
garantindo, no mínimo, um crescimento real. Agora, vai ser um limite equivalente ao IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial, mais, no máximo, 2,5% acima do IPCA, acima da inflação. No máximo. Para a gente ter uma ideia do qual o dano disso, nós aplicamos essa fórmula ao salário mínimo vigente lá quando foi instituído o Plano Real. Quer dizer, o início dessa moeda que a gente tem, que é o real, para não ter confusão de conversão de moeda. Se essa regra já estivesse em vigor em 1994, quando foi implementado o Plano Real, o salário mínimo, que hoje é de 1.412, seria de 1.095. Esse é o dano. Então, porque se vocês olharem assim, no primeiro ano, vai aumentar, mas vai aumentar um pouquinho menos. O que isso significa? Olha a perda. De 1.412, que é um salário mínimo baixíssimo, não passaria de 1.095. Ou seja, a classe trabalhadora ia perder aí mais de R$300, tá? Se isso tivesse em vigor desde o Plano Real. E é um tema, gente, que fica aí para a gente argumentar, né? A Auditoria Cidadã, na época da PEC 186, que foi aprovada, virou emenda 109, nós alertamos para o que estava lá. Era essa questão da sustentabilidade da dívida. A gente chegou a entrar com uma interpelação extrajudicial aos parlamentares, não é? Falando que aquele privilégio de sustentabilidade da dívida na Constituição, podendo fazer qualquer coisa para garantir a sustentabilidade da dívida, isso é que orientou essa decisão do Supremo. Vale tudo para garantir a sustentabilidade da dívida. Então, gente, vamos lutar por auditoria dessa dívida, vamos colocar isso na ponta da língua de todo trabalhador, de toda trabalhadora desse país, para saber que nós não temos dívida de verdade, nós temos um sistema para justificar o desmonte e sacrificar a classe trabalhadora e impedir o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Chega, né? É hora de virar esse jogo e sair do avesso, né? Que o Brasil está vivendo no avesso. Não podemos continuar dessa forma. A Auditoria Cidadã fica à disposição para a sequência aí das atividades, Fabiano, que a Conlutas está puxando. Gratidão a todos aí pela participação, pelas perguntas, e um forte abraço aí. Boa noite a todos. Obrigada, Maria Lúcia. Júlia, pode cuidar da sua filha, tadinha, ela deve estar lá já aperreada esperando você. Obrigada. O trabalho do capitalismo... Agradeço demais, pessoal. Beijo Obrigada, grande. Júlia. A gente tem dupla jornada. A Júlia vai Até fazer mais. a segunda e terceira, né? Que ela já veio fazer com nós aqui. Bom, então agora o Fabiano vai finalizar aí, fazer o fechamento, e depois eu faço os agradecimentos. Está tendo mais comentários aqui de agradecimento, parabenizando vocês pelas falas. Tem sido um debate muito importante. Com você, Fabiano. Obrigado, Camila. Olha, esse debate de hoje foi muito importante, né? Eu acho que a gente tem que, inclusive, fazer um esforço muito grande para ampliar o alcance dessa nossa discussão hoje, né, com recortes das falas que foram feitas aqui, de elementos que foram trazidos, né? Tanto a Maria Lúcia Fatorelli quanto a professora Júlia Lenz trouxeram aqui elementos importantíssimos, e a gente precisa, de fato, agora construir um processo de mobilização que enfrente isso e compreenda todos os processos, né, que estão em curso. Em especial, esses ataques aos nossos direitos. Não é à toa, acho que a Camila mencionou isso em algum momento aqui da nossa atividade, os ataques aos aposentados e aposentadas, né, ao direito à aposentadoria que a classe trabalhadora tanto almeja, trabalha suas vidas inteiras para conquistar esse direito. E é um dos direitos que mais tem sido atacado. E ele é atacado de múltiplas formas, né? A gente tem visto, inclusive, nas atuais estruturas de carreira do funcionalismo hoje, um aprofundamento das condições
em que os aposentados e aposentadas ficam para trás e que tornam mais difícil que os servidores que estejam na ativa se aposentem, porque a queda do padrão de vida é muito brusca. Então, nós temos hoje um contingente de servidores e servidoras em abono de permanência que não se aposentam porque esse direito é tão duramente atacado, né? E isso é uma política deliberada, porque o capital, ele quer que nós trabalhemos até as nossas mortes. Ele não quer que nós, não deseja que nós nos aposentamos, de uma forma ou de outra, né? Mesmo que se a gente consegue algum benefício de aposentadoria, para que a gente possa continuar sobrevivendo, talvez seja necessário uma outra atividade, inclusive para que a gente siga trabalhando e siga entregando valor para gerar acumulação para outras pessoas, né? E esse sistema da dívida que nós temos hoje aqui, que a Maria Lúcia Fattorelli tão bem expressou, ele é o principal capturador de todos os recursos que hoje garantem todos os nossos direitos sociais. Esse pacote que está sendo anunciado, que ainda precisa ser analisado nas minúcias, mas que nós já começamos a compreender que os maiores impactos vão recair sobre a classe trabalhadora, e principalmente sobre aqueles com as rendas mais baixas, isso é de uma gravidade e que impõe a necessidade de lutas, né, que travemos lutas em defesa desses direitos que estão sendo tão duramente atacados. O ataque ao funcionalismo também não é por acaso, é intenção dos sucessivos governos a privatização dos serviços públicos. Quando eu falo que todos os elementos da PEC 32 estão hoje sendo aplicados, eu digo todos, porque, inclusive, um dos eixos, que era a entrega dos serviços públicos para a iniciativa privada, está sendo feito pelo governo de São Paulo com um processo de privatização, de leilão de escolas públicas, de entregar as escolas públicas para que elas sejam tocadas e administradas pela iniciativa privada. Então, esse é o processo que está em curso de forma aceleradíssima. E nós precisamos enfrentar, porque nenhum desses processos é para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Todos eles, sem exceção, são para favorecer os mais ricos, para continuar viabilizando esse sistema da dívida que é insustentável, e cada uma dessas medidas tenta tornar ele sustentável por mais um tempo, mas a gente sabe que ele é absolutamente insustentável. Ele precisa ser enfrentado com luta, mobilização, com construção de greves, e que, inclusive, retomem a construção de pautas positivas da classe trabalhadora, como aconteceu recentemente na luta contra a jornada 6x1. Nós precisamos retomar os processos de mobilização em defesa dos nossos direitos e em prol da melhoria das condições de vida da nossa classe. Esse é um compromisso da CSP com Lutas e que a gente coloca com muita clareza, publicamente, que nós estamos dispostos a lutar com todos aqueles setores que também estiverem dispostos a lutar. Vamos construir unidade, porque é na unidade da classe trabalhadora que está a verdadeira força do nosso poder de mobilização. Então, vamos juntos para a luta, para enfrentar todos esses ataques, enfrentar todos os nossos algozes, e, inclusive, nesse momento, esse governo de plantão se coloca como um desses algozes, precisa ser enfrentado nos nossos processos de mobilização. Vamos enfrentar todos os nossos algozes e vamos lutar pelos nossos direitos, por melhores condições de vida e por uma sociedade mais justa. É isso, Camila, e espero que essa nossa discussão tenha contribuído aí para cada um e cada uma que nos acompanhou e que a gente possa ampliar essa discussão, seja levando à frente o debate em si que foi feito aqui, né, replicando, que as pessoas possam assistir também, ou seja, levando as informações, né, e todas as construções que nós elaboramos aqui ao longo dessa discussão de hoje. É isso. Obrigada, Fabiana. Então, eu queria só finalizar agradecendo a participação de todo mundo, inclusive quem assistiu e quem estava pelo chat, dizendo que essa dívida pública ela só vai piorar, ela só vai espremer cada vez mais, porque basta uma reunião do Banco Central para aumentar a taxa de juros que ela já está aumentando. Então, não precisa de muita coisa, mas eles ainda assim estão fazendo muita coisa, como a Fattorelli já explicou, que são vários mecanismos, né? Então, a nossa solução é a organização de classe, trabalhadores do mundo, univos, vamos juntos, estamos cada vez mais juntos,
para a gente conseguir levar essa luta e avançar em direito. Falando em avançar em direito, eu vou só aqui fazer eu acho que todos nós aqui, né, vamos apoiar a greve da PepsiCo, que é a empresa que está aqui em São Paulo em greve pelo fim da escala 6x1. Então, não foi só manifestação de rua, as pessoas estão indo fazer greve, espero que mais categorias façam isso. Também as categorias do serviço público que já fizeram greve, tiveram várias questões, dificuldade de negociar com o governo e tiveram punições, inclusive, né? Querendo descontar dia de greve, que a gente se mantenha firme nessa luta e que a gente vá unido, inclusive com a iniciativa privada e com essa pauta de diminuir a carga horária das pessoas, porque precisa ter vida além do trabalho. A gente precisa ser o ser humano antes de ser só uma máquina nessa engrenagem capitalista. Então, vamos unir para a gente lutar por uma sociedade justa, uma sociedade socialista, que não tem sentido ter uma dívida pública numa sociedade socialista. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo, pela presença de vocês e até a próxima. Que sejam a começo de várias lives sobre esse assunto que a gente vai precisar aprofundar. Boa noite. Ai, meu Deus, aqui.